Pronto, obrigada. Eu esqueci mesmo. Deixa eu só ver que pergunta que tem aqui. Quando vocês falam no reservado, probabilidade... Ah, tá, tô explicando. Aí, vamos lá, Maria Eduarda. Opa. Tá. Entendeu? Então, ó, lembra, eu tenho A e o I. E aqui eu tenho I e I, que são os Os, né? Então, A com I, AI. Outro A de novo com outro I, AI. Então, só aqui a gente já tem 50% de chance de cada filho nascer A, tá? Aqui eu tenho I. I com I, I. I com I de novo, I. Mais 50% de nascer O. A pergunta seria, poderia esse casal ter um filho B? Jamais. Poderia esse casal ter um filho AB? Jamais. Tá? Então, 50% de chance de cada filho que nasce, nascer A ou O. Entendeu, Igor? Entendi. Então, Maria Eduarda, a confusão é essa, é tentar entender os cruzamentos, tá? Então, vamos aqui, ó, de novo para o segundo exercício. Sinal que vocês não fizeram, né? A maioria não fez, porque se tivesse feito, teria pelo menos pesquisado. Imagine que um homem de tipo sanguíneo O, se ele é O, ele é II. Case-se, tá aqui, ó, com uma mulher do sangue tipo AB. Então, ela é AB. Então, olha lá, qual é a probabilidade de gerar descendente do tipo sanguíneo O? II, tá aqui. AB. Então, esse A com I, AI. Esse A de novo com esse I, AI de novo. Esse B com I, BI. Esse B com I, BI de novo. Então, eu vou ter 50% de chance de cada filho nascer A e 50% de chance de cada filho nascer B. Existe a possibilidade de nascer O? Jamais. Tá? É isso que eu coloquei aqui, ó. A com I. A com I de novo, tá aqui, ó. B com I, tá aqui. B com I de novo, está aqui. Então, cada filho que nascer, cada quadrinho é 25%, para dar 100. Cada filho, 50% de chance de nascer A, 50% de chance de nascer B. Então, nenhuma possibilidade dele ser tipo O. Seria 50% A, 50% B. Entenderam? Sim. Sim. Tá. Desculpe, sim. Entendeu? Ótimo, ótimo. Ok. Então tá. Então vamos continuar. Então lá, um casal tem 2 filhos. Em relação ao sistema ABO, um dos filhos é doador universal. Se ele é doador, a gente já sabe que ele é O. E o outro é receptor universal. Então a gente já sabe que ele é AB. Então eu tenho os filhos. E a pergunta é: qual é o fenótipo dos pais? Então eu coloquei aqui no quadro. Repare que eu até deixei em branco no seu resto, né? Então um filho é AB porque ele é receptor universal. O outro filho é O porque ele é doador universal. Então, só olhando aqui os cruzamentos, né? Quais as chances? Qual seria o fenótipo dos pais? Com certeza, A e B. A e B. Tá? Senão não daria certo. Entenderam? Porque vejam bem, ó, o A com B é a única forma, né, de nascer filho AB. Então, certeza que é isso aqui. Se eu tivesse Izinho, Izinho aqui, nunca daria um AB, tá? I com I, deu aqui, ó, 25% O, né? Então, é essa a resposta. Então, veja se vocês têm dúvidas, né? Porque é mais, assim, um conceito que a gente já vai tirando por lógica, tá? Quem cala consente, então não tem dúvida. Então, quarto. Uma mulher com sangue tipo AB, se ela é AB, tá aqui, vamos separar o A e o B. Deu à luz uma criança com sangue tipo B, então já botei aqui o B.
Dois homens reivindicaram a paternidade. Um dos pais era A e o outro provável pai era B. Qual é o pai dessa criança? O A ou o B? Então, a mulher é a B, ela deu à luz uma criança B. Se fosse o A aqui, seria A com A, azão, né? A, homozigoto. A com I, AI. B com B, B com A ia dar AB, né? Então, não tem chance do pai ser tipo A. Então, o pai é o tipo B. Por quê? Ó, A com B, AB. B com B, BB, seria Bzão. B com I, Bzão I. Então, a chance de nascer uma criança tipo B desse AB é só ela cruzando com um homem tipo B. Tá? Tô esperando para ver se tem dúvida, para vocês pensarem, senão eu toco, tá? Eu tô com uma dúvida. É que, assim, só falando é difícil de explicar. Mas, por exemplo, uma pessoa que tem o sangue B, ela não pode ser, tipo, isão B, ou isão BI. Ela Aí, pode, como é que eu... ela pode ser o que eu tinha falado no início da aula. A pessoa B ou a pessoa A, ou ela é Bzão, homozigoto, ou ela é Bzão I, heterozigoto, tá? O que eu falei, todos os exercícios que eu der, eu quero que vocês façam no heterozigoto, certo? É isso, Uhum. bom? Mas pode. Tá. A gente vai ter que ficar fazendo vários, tá bem? Então, É que a internet caiu no começo. tá, todas as minhas atividades sempre vai ser no heterozigoto, tá bom? Ok. Bom, quinta, né? Para que haja possibilidade de ocorrência de eritroblastose fetal, ó, isso é uma coisa que o pessoal erra pra caramba na prova. Que é a eritroblastose fetal? Doença hemolítica do recém-nascido. É preciso que o pai, a mãe e o filho tenham, respectivamente, quais tipos de sangue? Eu não coloquei o respectivamente aqui, eu errei, né? Mas, ó, o pai, ele tem que ser RH positivo. A mãe, ela tem que ser RH negativo. E o filho tem que ser RH positivo para dar a eritroblastose fetal, tá? Por isso, explicando, por isso que a mãe RH negativa, quando ela tem esse tipo de sangue RH negativo, ela passa pelo pré-natal e após o primeiro parto da vida dela, ela vai tomar a vacina, tá? De prevenção. Professora, por que após o primeiro parto? Bom, porque antes antes do parto, que ela não tem, a gente tem que, o que faz o pré-natal? Pergunta, senhora, a senhora já fez aborto? Ela tem que ser honesta. Não. Senhora, a senhora já sofreu algum acidente que precisou tomar sangue, transfusão de sangue? Não também. Então a gente está falando desse caso, tá? Então, ela engravidou, primeira vez. Ela pode ter o filho. Eu só estou falando das RHs negativas. A RH positiva sai de contexto, não existe nessa situação, tá? Ela não vai ter incompatibilidade sanguínea, tá bom? Então, lá, ela é negativa. Primeiro filho. Se o primeiro filho dela for negativo também, não vai ter encontro de sangue diferente. Então, nunca vai ter incompatibilidade. Ela não vai adquirir incompatibilidade, tá? Quando ela adquire incompatibilidade? Quando ela entra em contato pela primeira vez com um sangue diferente do dela. Estou falando de RH. Ela é negativa quando ela entra em contato com o sangue positivo, tá? Se ela entrar em contato com esse sangue, ela vai começar a adquirir anticorpos contra o positivo. Isso demora. Aí, digamos que dali, sei lá, 2, 3, 4 anos ela engravidou de novo. Esse filho da segunda gravidez,
Se ele vier negativo, problema nenhum. Mas se ele vier positivo e ela já adquiriu imunidade contra, ele nasce com a eritroblastose fetal, tá? Que é o quê? O amarelão, aquela icterícia, né? Então, em alguns casos é tão grave que precisa fazer transfusão do sangue do bebê antes até dele nascer, tá? Porque existe a chance dele morrer, tá? Então é isso. Agora, a mulher, após o primeiro parto, até 72 horas, se não me falha a memória, porque as coisas mudam, né? Eu fico meio perdida. Ela toma lá a vacina para não adquirir anticorpos. Aí tudo bem, ela não vai adquirir anticorpos. Vocês entenderam? Sim. Ô, professora, deixa eu só te fazer mais uma pergunta, que está no meu consciente. Se a mãe for RH positivo e o filho negativo? Não existe. Ó, falei. Quando a mulher é positiva, a gente não está falando dela. Tira ela da situação. No caso da eritroblastose fetal acontecer, é só para a mãe negativa, tá? O positivo não vai adquirir incompatibilidade. Entendi. E por que, Igor? Por que não adquire incompatibilidade? Porque o positivo pode ser tanto heterozigoto como homozigoto. Se ele é heterozigoto, ele já vai ter um resquício do negativo. Então não vai ter problema nenhum nunca. Entendeu? Entendi, professora. Obrigado. Nesse caso aqui, que a gente está falando do RH negativo. Se a mulher se casa com um homem RH negativo também, nunca vai ter incompatibilidade, nunca vai ter problema. Tá? Então, guardem isso na memória de vocês. A eritroblastose é essa sequência aí. Mãe negativa, pai positivo, filho positivo. Do contrário, jamais. Deixa eu ver uma pergunta aqui. Tá? Dúvidas, meu povo? Posso continuar? Bom, então vamos lá. Um indivíduo de tipo sanguíneo O, se ele é O, ele é Izinho, tá? RH negativo, então ele é Dzinho. Filho de pais tipo sanguíneo A, isso aqui foi só para, já vou adiantar para vocês, foi só para deixar a questão mais difícil, tá? Por quê? Porque a gente não precisa ir tão além, tá bom? Então, olha lá, se ele é O, tá aqui, ó, Izinho. RH negativo, eu fiz um outro aqui, ó, Dzinho. Se ele se casa com uma jovem do tipo sanguíneo A, tá aqui, ó, heterozigota AI. E ela também é RH negativo igual ele, Dzinho. E aqui, filha de pai, só para enrolar vocês, tá? Qual a probabilidade desse casal ter filhos com o mesmo fenótipo do pai? Qual é o fenótipo do pai? O, RH negativo. Bom, o RH negativo é 100%. Todos os filhos desse casal negativo, todos serão negativo também, tá? Agora aqui, dos cruzamentos, né? Então, eu tenho Izinho e AI. Então, A com I tá aqui, A com outro I tá aqui. I com I tá aqui e I com I está aqui. Então, 50% de chance de ter o fenótipo O do pai. Entenderam? Sim, porque o fenótipo dos avós não interfere, né? Só o do pai e da mãe. Sim. É só para enganar, tá? Então, por que eu faço isso? Eu tiro isso de concurso, tá? É mais uma pegadinha para vocês aprenderem que não interfere muito, tá bom? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês, gente. Tem alguém aqui me dando um coice. Olha aqui que delícia. Mano, que gracinha. Muita coice. Bom, então vamos lá. 7. Por que o indivíduo do grupo O pode doar seu sangue para qualquer pessoa? E por que uma pessoa do grupo AB pode receber sangue de qualquer tipo? Vocês conseguiram responder ela?
Por conta da aglutinação, tá? Porque não existe incompatibilidade. Então, o O, ele só pode receber dele mesmo, mas ele pode doar para todos. Por isso que ele é chamado de universal, doador universal, né? Porque ele não tem o fator lá de aglutinação para os outros tipos de sangue. Por isso que ele é um recessivo, por isso que ele é o mais antigo. O que significa isso? Que todos se originaram dele, tá? Então é por isso que não tem incompatibilidade. Já o AB é o mais novo. Dos 4 tipos de sangue, o AB é o mais recente, que passou a existir. Como eles passam a existir? Por conta de alimentações, culturas alimentares, tá? É muito mais fator alimentar, ambiental, do que qualquer outra coisa, tá bem? Então, no futuro, a gente vai ter no planeta outros tipos de sangue. E o O, ele vai desaparecer. E se vocês repararem, existe um grande movimento hoje, né? Segunda-feira sem carne, vire vegetariano, vire vegano, pare de comer carne. O O, ele é do carnívoro, né? Então, não estou falando de nós, tá? Estou falando de gerações futuras aí, também não é dos nossos filhos, nem dos netos, tá bom? É milhares de anos aí que vai vir. As alimentações estão mudando e vão mudar cada vez mais com o uso de tecnologia, suplementação, etc. O que vai acontecer? O sangue O, ele vai deixar de existir, porque as pessoas de fato vão deixar de ser carnívoras, porque o planeta não comporta futuramente plantio de soja ou de grãos para cuidar do gado, para tratar o gado, para a gente ter pastagem para gado, para a gente comer ele. É tanta poluição e precisa de tanta água. Para 1 quilo de carne, a gente precisa de 15 mil litros de água para 1 quilo de carne. Então não vai poder existir isso, né? Porque o povo está acabando com tudo. O desmatamento está aí. Vocês estão ouvindo na televisão esse ministro da maldição, que é do meio ambiente, né? Esse tal desse Ricardo Salles, com o Bolsonaro destruindo a Amazônia, destruindo o Pantanal, destruindo tudo. Então, de fato, as pessoas não vão mais conseguir ter essa alimentação farta que nós temos hoje, tá? Então, assim, vamos ter realmente muita morte, muita morte. Porque não... Professora, só uma dúvida, desculpa cortar a senhora. Vamos supor assim, ó, tem um indivíduo do sangue O na enfermaria. Ele chega perdendo muito sangue. E não, no meu banco de sangue não tem o tipo O. Eu tenho o tipo A e o tipo B e o tipo AB. Qual que seria o procedimento que a gente teria que realizar com esse indivíduo? Porque ele não tem sangue no banco para ele. Entrar em contato. Entendi. A não ser que fosse a família. Tem que entrar em contato com alguém da família. Tem que achar o tipo A. Morrer. Entendeu? Ele vai morrer. O banco de sangue fica desesperado em busca de reservatórios. Tá? E é por isso também, é uma boa pergunta, tá? E é por isso também que hoje não se fala mais a palavra universal. É por isso que chegou um indivíduo lá que ele é A, qual é o primeiro pedido para o funcionário, para o enfermeiro, para o técnico, não sei, do banco de sangue? Pegue o A. Mas não temos mais o A. Beleza, então você pode pegar o O. Entendeu? Laura, Oi. qual que é a diferença de aglutinogênio para aglutinina? Perdão, congelou aqui. A diferença de Aglutinogênio e aglutinina? é a mesma coisa. É a mesma coisa? Tá? Assim, ó, você tem no seu sangue, ou não, né? Aglutinogênios. O que eles vão fazer? Eles vão aglutinar, coagular o sangue se tiver contato com outro tipo. Entendi. Tá? Deixa eu ver a Bia aqui. Bia, ótima pergunta. Isabela, peraí que eu já respondo. Esse caso de novo sangue surgindo seria o caso do B falso? Ainda não, Isabela. Ainda não, tá? O que seria um B falso?
Será que as pessoas falam B falso popularmente, que é o B heterozigoto? Pode ser isso, tá? Porque temos o Bzão homozigoto e o Bzão I heterozigoto, que ele traz uma carguinha, né, de O dentro dele, que é o Izinho ali, o recessivo. Talvez é isso que eles chamam de B falso, mas não. É realmente a gente tem um sangue, sei lá, tipo H, tipo G, tipo Y, entendeu? Que não tem nada a ver com os 4 que a gente tem. Então, quando ele vai surgir? Quando realmente tiver uma mudança drástica de alimentação no planeta, tá? E vai acontecer. Bom, Bia, professora, por que eles restringem pessoas homossexuais doar sangue? Porque eles são ignorantes, tá? Isso já é, assim, é uma coisa muito arcaica. Nos anos 80, quando começou a história da AIDS, achava-se que a AIDS era coisa de homossexual. E depois, anos depois, se descobriu que não. Qual é a diferença de um homossexual e de uma pessoa que faz tatuagem? Nenhuma. Né? A pessoa que faz tatuagem, ela pode ter contato com uma agulha infectada e ela pode levar coisas ruins quando ela doar sangue. Por isso que o tatuado, ele tem que demorar de 6 meses a 1 ano para ele doar sangue. Ele não pode doar quando ele faz a tatuagem. O caso do homossexual já é bem ultrapassado. Colocam, tá, como uma vida de orgia. Nada a ver. Tá? Que tem muitos parceiros, etc. O hétero não tem nada disso. O hétero é santo, ele usa camisinha. Entendeu? Então, Bia, é uma ótima pergunta para a gente discutir. Isso tem que ir por terra. E como? Então, por exemplo, vocês não vão lembrar, tá? Então, provavelmente não é da época de vocês. O Brasil teve um socialista nos anos 80, uma pessoa muito importante para os pobres do Brasil, chamado Betinho. E ele morreu de AIDS, tá? Também acho que é tema da aula de hoje, inclusive. E ele contraiu a AIDS porque ele era hemofílico e ele precisava de transfusão. Ele contraiu a AIDS. Naquela época, quando tudo estava tão novo, começando, como o Covid é muito novo para nós, realmente os vírus passavam numa transfusão. De um sangue doado com o vírus passava para as pessoas. Com o tempo, eles criaram uma forma de, quando o sangue é doado, eles fazem um aquecimento. Um aquecimento nesse sangue que não vai colocar em risco a qualidade do sangue, mas qualquer vírus que tiver ali será morto. Então, hoje é arcaico se falar em transmissão de vírus através de transfusão de sangue. E o fumante? Então, o cara fuma pra caramba, ele vai lá e doa sangue, beleza? Então, isso precisa urgentemente ser mudado. E parece que tá tendo alguma... Professora, Fala aí, vocês que estão na área, que eu acho que já teve mudança. já, agora foi liberado por causa da pandemia, muitas pessoas não estão fazendo doação, então eles apelaram para a nossa ajuda. Agora Então a gente vai, a bandeira vai levantar e todo mundo vai, né? As lei todas já estão indo, então já, eu acho que já tem bastante. Pelos grupos aqui que a gente vê, que eu tenho vários grupos no celular, então eles são bem solidários, assim, então já foi bastante pessoas doar. Creio que já é o suficiente. Nunca é o suficiente, mas eu acho que para abastecer já foi um pouco. tá, Tami. Então, assim, só fechando. Agora os homossexuais servem. Fechando a Sim, história. É isso, né? Interessante. sim. Vou contar mais uma coisa para vocês. Professora, vamos supor, a pessoa ela tem alto índice de glóbulos brancos no sangue, um teor alto. Só que ela não sabe. Aí ela vai doar a primeira vez. Essa pessoa que tem esse alto índice de glóbulos brancos no sangue, ela pode doar sangue também? Pode, porque o glóbulo branco ele é bom e na hora que colocar na máquina de eletroforese, ela vai separar o plasma do sangue. O plasma ele vai ficar com os glóbulos brancos, tá? Então, quando se Entendi, faz a professora. doação, é só do sangue mesmo, o glóbulo vermelho. Ah, sim. Eu tenho sorte, sabia, professora? Eu sou fumante, tatuado, então acho que eu não posso dar sangue. Ai, ai, isso aí, Otami, vamos parar com essa porcaria desse Se cigarro. você não tiver nenhum problema de infecção transmissível,
creio que se tiver tudo ok com o seu pulmão, você consegue doar sangue, sim. Enquanto você é Com os, jovem, seu pulmão tá ok, viu, Margita? com os padrões todos em dia, você consegue doar sangue sem problema nenhum. Sim, consegue. Depois, Tá querendo causar discórdia agora, professor. Vou causar discórdia. pausa, William, por favor. Proibido fumar! Bom, Não, eu não. Professora, eu sou fora da lista de doadores de sangue. Não quero doar, não. eu tenho medo, né? Eu ia falar uma... Ah, lembrei que eu ia falar. Não sei se vocês sabem, mas assim, dentro dos meus estudos, mestrado, doutorado, eu sempre estudei evolução. Eu gosto muito de evolução. No futuro, tá? Falando do homossexualismo, no futuro, a discussão jamais será essa besteira, esse besterol preconceituoso de homo é hétero, né? Não vai mais existir isso. A grande discussão do futuro e o preconceito vai ser o indivíduo que casa com ele mesmo e que quer ter filhos. Ele vai lá no laboratório, ele escolhe um bebê, sei lá, tô brincando, tá? Loiro, olhos azuis, sexo masculino ou feminino, entendeu? E aí ele vai para casa e ele feliz com ele mesmo, ou ela feliz com ela mesma, com o seu filho, ou não, tá? Então, no futuro vai ser essa coisa bem antissocial. Essa vai ser a grande discussão sexual. Vai ser a impressão em 3D das crianças, né? É isso. Meu Deus. Já Eu existe. vou comprar uma impressora. A sua Xará Tami foi lá em Miami, nos Estados Unidos, e ela engravidou a sua esposa, a esposa dele, né? Mas as coisas que ela fala não representam. Não tô falando, né? O que ela passa, às vezes tá certo, às vezes ela passa do limite, né? Bom, Ela tem que ter. desculpa. Entendido? Alguma coisa que ficou em dúvida aqui? Ai, Laura, eu fiquei um pouquinho. É, no fator RH, eu não entendi direito. Tipo, quando um é negativo, o outro é positivo, qual que é a chance do filho, como que puxa, que o Tá, ó, sangue do filho vai ser? tá. Então, se você tiver com lápis aí, vai anotando, ó. Quando é Aham, negativo, ele é letrinha, letrinha. Então, todo negativo, ele é desenho, desenho. Ele é recessivo, tá? Sempre. tipo izinho, izinho? Desenho, desenho, letrinha, letrinha, Ah, tá. tá? Aham. Todo negativo é isso, não muda, tá bom? O positivo, ele tem duas situações, homozigose e heterozigose. Então, ele pode ser desão, desão ou desão, desinho, tá? Desão, desão, homozigoto, desão, desinho, positivo, né? Os dois, heterozigoto, tá? Então, não sei se você está vendo o slide, na questão 6, eu tenho um quadro aqui. O homem e a mulher são negativos. Então, letrinha, 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 tá? O homem e a mulher. Quando eles cruzam, ó, vai dar 100% letrinha, letrinha, concorda? Sim. Tá. Então, se o marido e a mulher forem negativos, todos os filhos deles serão negativos, tá? Então, isso fechou. Se Isso. um é positivo, se um é positivo e o outro é negativo, então a gente vai ter que fazer aqui, ó, desão, desinho, positivo, certo? E do Uhum. outro lado, desinho, desinho. Então, eu tenho um desão que vai cruzar com o desinho daqui. Então, o que vai dar? Desão, desinho. Esse desão cruza com o desinho daqui de novo. Desão, desinho. Então, 50% já vem um filho positivo. Desão, desinho. Tá? E aqui, desinho. Para cruzar com os outros desenhos, vai dar 50% desinho. Então, se num casamento a mulher for positiva, heterozigota, que significa que ela é desão, desinho. Casar com um homem negativo, ele é desinho, desinho, qual é a probabilidade de filhos? Para cada filho que nascer, 50% positivo, 50% negativo. Consegui? Ah, tá. Entendi.
Posso ir? Professor, o positivo com positivo vai dar sempre positivo. Não, não. Positivo com positivo. Se for homozigoto, 100% positivo. Tá? Desão, 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 desão. 100% positivo. Certo? Se for positivo heterozigoto, então a gente vai ter 75%. Ó. Vem aqui comigo. Ó. Desão, heterozigoto. Desão, desinho. Desão, desinho. Então, desão com desão, desão, desão. Desão com desinho, desão, desinho. Aí aqui eu tenho desinho e aqui eu tenho desão. Desão, desinho, de novo, e desinho, desinho. Então eu vou ter 75% aí de chance de ser positivo e 25% de chance de ser negativo. Desses 75%, 50% desão, desinho e 25% desão, desão. Por isso que dá 75%. Entendeu, William? Sim. Sério? Sim. Tá. Mais alguma coisa? Eu vou tirar esses slides e vou pegar outros. Espera aí. Quando muda de slide, demora para carregar. Agora vai. Vocês estão vendo agora? Estamos. Sim. Legal, então tá. Bom, então, continuando, né, nossa atividade, plaquetas. Então, lá. As plaquetas, né? Aonde elas estão? Aonde o nosso sangue é produzido? Na medula óssea. Aonde as plaquetas são produzidas? Na medula óssea também, tá? Aonde os glóbulos brancos são produzidos? Na medula óssea também, tá bom? Então, a plaqueta, ela é maior, por isso que a gente chama ela de megacariócito, tá? Então, ela vai ser liberada lá no sangue, onde ela é feita. Só que a diferença dela, o nosso glóbulo vermelho, ele tem uma durabilidade de mais ou menos 120 dias dentro de nós. As plaquetas, elas têm que durar pouco tempo, entre 9, no máximo 9 dias, tá? Mas por que durar tão pouco? Por conta da importante função que a plaqueta tem, que é ser anticoagulante, para não permitir que a gente entre num processo hemorrágico longo, tá certo? Então, ela vai ser destruída dentro de nós pelo mesmo processo do glóbulo vermelho, fígado e baço. Quando elas passam, se elas já estão velhas, elas vão ficar grudentas e aí eles explodem ela, tá? Então, a gente tem, por milímetro cúbico de sangue, a gente tem de 200 mil a 400 mil, tá bom? Então, 70% vai estar dentro dos nossos vasos sanguíneos e 30% vai ficar lá no nosso baço, como reservatório, tá? Assim como os glóbulos vermelhos, as plaquetas também não contêm núcleo,
tá bom? Mas elas contêm aqueles grânulos que são pontinhos de proteína, tá? Fibrina, trombina e colágeno. Tanto a fibrina, quanto a trombina, quanto o colágeno, eles servem para quê? Para grudar, para não permitir, para fazer um emaranhado. A fibrina, todo mundo aqui já caiu quando era criança e já tirou a tampa do joelho? Tomara que sim, né? Senão não era criança. Pois. Então, É uma primeiro aguinha. aquele pus, aquela aguinha. Mas não vai vir uma casca, que daí fica ruim para a gente esticar o joelho. Na hora de tomar banho, a gente quer morrer, né? Aquela casca é a fibrina, tá? A trombina são trombos que vão fazer uma parede para parar de sair o sangue. E o colágeno vai começar a colar, tá certo? Colar. Para que a gente crie novamente uma parede ali e depois a pele, tá bom? Bom, então existem alguns processos, né? Quando a gente se corta, existem 4 processos, lógico que eles acontecem simultaneamente, muito rápido, questão de segundos e minutos, mas o primeiro processo se chama hemostasia, tá? Então, sei lá, a pele foi cortada, tá certo? Então vai começar um processo chamado hemostasia, que é o quê? Primeiro, a gente vai ter um espasmo vascular, que é o quê? Eu tenho o calibre lá, tenho o meu vaso sanguíneo, onde o sangue está passando. Quando eu me rompo, né, faço uma lesão, o que o vaso vai fazer? Ele faz um espasmo. Isso já vai interromper o fluxo sanguíneo, tá certo? Então, o nosso corpo ele vai trabalhar o tempo todo para evitar a perda, tá bom? Depois desse espasmo, já vai vir um exército ali de trombina, fibrina, e aí então elas vão começar a trabalhar para fazer uma teia aqui no machucado, para que a gente tenha um tampão. Mas, professora, e se não parar? Se não parar, tem que ir para o hospital dar ponto. Quando é muito profundo, não vai parar, tá? Então, daí tem que ir lá dar ponto para parar. E quando é um acidente, uma coisa grandiosa? É por isso que existem aquelas roupas próprias, que eu não sei o nome, né? Eles vão estancar o sangue do paciente na emergência, ali no SAMU, ambulância, e vão colocar, às vezes, em determinadas situações, faz garrote, em determinadas situações coloca, inclusive, como se fosse uma calça, um colete, né? Para apertar, que é um espasmo provocado, artificial, para chegar no atendimento no hospital o mais rápido possível. Para vocês terem uma ideia, uma pessoa que está sangrando, se o sangue for uma hemorragia bem forte, ela tem de 1 a no máximo 2 horas para ser atendida. Do contrário, ela vai morrer, tá? Então, o nosso corpo, todos os reservatórios vão liberar o sangue que está reservado para que a pessoa tenha tempo de ser atendida. Do contrário, não tem o que fazer, tá? Então, continuando aqui. Forma o tampão de plaqueta, depois, então, esse sangue começa, por conta da trombina que está nele, começa a coagular, e, por último, vai começar a formação de uma casca ali no machucado, tá? E é por isso que não pode tirar a casquinha, porque daí volta a sangrar tudo de novo. E não é isso que a gente fazia quando era criança? Bom, então lá, o que é, né, o espasmo vascular? Então, tá aqui, ó. Tem um vaso sanguíneo normal, teve um corte. Rapidamente se fecha, se contrai. Tá? Para quê? Para reduzir a circulação ali, tá bom? Então, fica aí tudo escrito bonitinho para vocês. Ó, o diâmetro do vaso diminui, tá? Para quê? Para diminuir a perda de sangue. Então, o vaso se contrai, que a gente chama de espasmo. E isso dura de 20 minutos a 1 hora, tá? Tempo suficiente para que ocorra o desenvolvimento do tampão plaquetário.
Então, naturalmente, dependendo do corte, se for um corte pequeno, corte de criança, corte bobo, ou então a gente hoje, né, na cozinha, um corte besta, em 8 minutos tudo se está resolvido, naturalmente, tá? Aqui, né, tem uma figura resumindo todo um ciclo que a gente chama de retroalimentação, tá? Que vai regular a coagulação do sangue. Então, tivemos aqui um corte, uma ruptura. Essa ruptura já vai sinalizar para que o nosso cérebro mande a informação, a sensibilidade para o vaso. Então, primeira coisa, ele contrai, tá? Ele já tem, né, inervações ali que permitem isso. Aí, depois, as plaquetas vão migrar, lembra, 70% está na circulação. Elas vão migrar para aquele local, 30% está no baço. Se precisar, o baço libera esses 30%, tá? E aí, então, elas vão para o local, para tentar estancar, para fazer aqui uma parede, como esse aqui, ó. E aí, então, é liberado, né, estaminas, etc., substâncias químicas que vão atrair essas plaquetas para esse local lesionado, tá? E aí vai atrair plaqueta do corpo inteiro. E isso faz, então, o último processo, fibrina, e aí estancou. Então, dentro de nós, naturalmente, isso acontece quase que o tempo todo. E é por isso que, por exemplo, uma pessoa hemofílica, ela tem restrições, ela não pode ficar indo pro dentista, por exemplo. Ela tem que cuidar da sua cárie, dos seus problemas, porque ela é como um diabético, né? Se ela vai fazer alguma circuncisão, alguma cirurgia, um dentista, por exemplo, uma coisa normal, assim, para nós é normal, para ela não. Começa a ter hemorragia e não cessa. Então é por isso que tem pessoas que elas têm vários roxos pelo corpo. Ah, saiu um roxo aqui, saiu um roxo ali. É pancada? Não, não dói, não é pancada. Como fala, vasos que se rompem, tá? Geralmente, óbvio que se rompe por pancada, né? Mas nem sempre. Então, por que será que está acontecendo? Aí é bom buscar um médico, se isso for muito corriqueiro, para ver o que está acontecendo, tá? Eu acho, professora, que é a vida me dando uns esporros. Então eu não procurei o médico ainda, mas eu sou cheia dos roxos. Então, a vida te dá esporro, Professora, te dá esporro pra caramba, né? Mas não vai fala. uma pessoa hemofílica, o gene hemofílico vem da mãe ou o gene hemofílico vem do pai? E da mãe, Mãe. Ah, sim. tá? Bom, continuando. Então lá, a plaqueta, quando ela entra em contato com a parede de um vaso que foi cortado, que está sofrendo hemorragia, rapidamente ela muda de positiva para negativa. Ela muda sua característica. Para quê? Para ela poder colar, tá? Então daí é por isso que tem a adesão, aparecimento de fibrina, de colágeno, para ela poder colar, ela muda suas características, tá bom? Aí aqui, ó, tá escritinho aqui bonitinho para vocês, ó. Elas mudam as características, incham e ficam pegajosas, para elas conseguirem grudar nas fibras de colágeno lá no vaso, tá? E aí então elas vão conseguir colar, ter aderência, né? Formando então o que a gente chama de tampão plaquetário. Inicialmente ele é frágil e depois ele vai ficar duro, tá? Então é por isso que a gente não pode tirar a casquinha. Olha, 15 a 20 segundos já começa a se formar, tá bom? Após um trauma aí já começa rapidinho a se formar. E aí, então, a gente vai entrar num processo aqui que eu vou explicar para vocês. Vou ter que falar isso 15 vezes, né? Então, eu vou explicar esse daqui. Deixa eu ver o que vem depois. Aí a gente para para o intervalo. Bom, então é o seguinte. Teve lesão no tecido? As plaquetas vão nele.
como a gente já viu, tá? Além das plaquetas irem, dentro do nosso fígado está guardado os trombócitos, tá? Em forma de tromboplastinogênio. Então, está guardado lá no fígado. Quando o fígado é sinalizado, ele vai liberar. Quando ele libera, muda de nome, tá? Ele libera o quê? Uma proteína chamada tromboplastina. Essa tromboplastina, ela vai lá pro local da lesão, tá? E aí, então, ela vai se unir ao cálcio que tem lá, e também com vitamina K, que é preciso, que tem lá nos reservatórios, e aí então elas vão fazer com que o fibrinogênio, que também está lá no fígado, seja liberado, e aí então vai formar o coágulo, que é a fibrina, que é a última parte. Agora ferrou, hein, galera? O silêncio agora tá grande. Professora, eu não entendi, quer ver? Professora, como a serotonina é liberada na plaqueta para causar a vasoconstrição? É, Camila, já imaginei. Professora, eu também não entendi nada. Seus problemas. Tô esquentando aqui. Serotonina, você pode tomar fluoxetina. Peraí, deixa eu ver aqui, Vinícius. É liberada da plaqueta. Como ela é liberada? Se tiver serotonina, né? Tem gente que não tem. Naturalmente, o corpo ele vai entender todas as situações, então vai ser liberado. Porque a serotonina você tem ela produzida de manhã, todas as manhãs, né? Isso enquanto é jovem, que dorme direitinho, bonitinho, que se alimenta corretamente. Quando fica velho ou fica com depressão, com tristeza, não vai ter serotonina. Então, ela é liberada dessa forma, junto com o fígado, ele vai ajudar nessa liberação. Tá? Respondido? Professora, pessoas que tomam medicação tarja preta, geralmente tem problema no fígado. O porquê, sendo que as células de 9 em 9 dias, elas faz de novo? As plaquetas, né? Você tá As plaquetas. Tá, mas a pessoa que tem tarja preta, o fármaco, todo fármaco, ele é veneno, ele é destruidor, tá? Então ele vai destruir o quê? O tecido nervoso, o sistema nervoso. Vai começar a liberar muita química. E quem manda na gente é o sistema nervoso. Quando ele começa a falhar, ele vai falhando todos os outros órgãos também. E o fígado, ele fica sobrecarregado com aquilo que é tóxico. Qual é o papel do fígado no nosso corpo? Liberar tudo aquilo que é tóxico para fora do nosso corpo. Então ele se sobrecarrega. E é por isso que uma pessoa que toma tarja preta, ela não pode beber álcool. Uhum. Quando faz a associação, ela vai ter uma cirrose, porque ela vai matar o fígado dela em breve. Entendeu? Uhum. O grande problema desses remédios não precisa ser necessariamente um tarja preta, mas o tarja preta ele danifica o sistema nervoso e o fígado. Qualquer remédio em excesso vai danificar o fígado. Ô, professora, assim, com tarja preta é bom, porém ele tem efeitos colaterais. É. Sem o tarja, como é que faz? Então, os remédios tarja preta, eles são feitos para tratamento. Geralmente, vou dar um exemplo, um tratamento de, por exemplo, 6 meses, aonde depois o médico vai tirando, para que a pessoa o corpo dela volte a trabalhar por aquilo que, sei lá. Então, a pessoa que está tomando tarja preta, motivo, depressão. Por que essa pessoa está em depressão? Porque ela entrou num momento de tanta tristeza, ou de tanta negatividade dentro dela, em desequilíbrio, que o sistema nervoso dela, desequilibrado, começou a desequilibrar a produção de hormônios e ela entra numa loucura, no bom sentido, tão grande de desequilíbrio, tá? Que a química do corpo, ela começa a ficar em total descontrole. Então, Então, pode falar.
E isso também entra o fator de tiroide. Sim, sim. As glândulas, né? Os hormônios são liberados, começa a ficar descontrolado. Porque o sistema nervoso está descontrolado. Entendeu? Entendi. Então, no caso, Professora, o descontrole do corpo humano pode engordar também? Opa! é um descontrole. Aham. Descontrole. Eu tava num pensamento, agora eu preciso voltar. Tá. Aí que eu tava falando do remédio, né? Então, chega um momento que o remédio entra para refazer todo esse desequilíbrio, para as químicas, para tudo ficar em ordem. Quando está em perfeita ordem, o médico já entende isso, ele começa a tirar gradativamente, em proporção de Quanto do remédio? quantidade, Aham. o remédio, até que a pessoa não precisa mais dele. Por quê? Porque o corpo dela agora tá bom, ele vai trabalhar, Em tá? caso de bipolaridade, TAG, toque, isso não existe, né? É porque não existe entre aspas, sabe, Tami? Existe muitos tratamentos onde a pessoa, se ela quiser se ajudar, não necessariamente ela será dependente do remédio para sempre. Mas ela tem que fazer um yoga, uma meditação, mudar de vida, às vezes mudar de casamento, mudar de relação com amigos, de emprego talvez, entendeu? Ela consegue. Mas a gente fala de um mínimo de pessoas que querem realmente buscar uma evolução do seu espírito, da sua pessoa, entende? A grande Aham. maioria, e os médicos são os grandes culpados disso, a grande maioria, elas acham que elas têm que depender daquele remédio para sempre. E não adianta tomar o remédio se ela não se prepara para ficar sem o remédio. Então é por isso que não adianta, entendeu? É muito complexo, tá? É como pegar uma pessoa obesa, ou nutricionistas, tá? Uma obesa mórbida, e falar para ela assim: você vai comer a minha dieta aqui, ó, da nutrição. Você fazendo isso daqui, você vai chegar nas vias de fato, no resultado esperado. Tá. O obeso ele burla e ele mente que nem sente. Beleza, olha, você está fazendo tratamento? Tô. Aí pediu lá 5 lanches, 2 pizzas. Que tratamento? Entendeu? Não está. Ela mente, a pessoa mente para o nutricionista. Então, nesse caso, o que vai resolver? Psicólogo. Não existe tratamento de obesidade por nutricionista se não tiver um psicólogo na parada. Entendeu? Vamos para o intervalo? E Camila, fica tranquila que eu vou voltar à explicação, tá? Até 20h45. Tomar gravação. Pronto. Vocês vão me lembrar? Eu vou embora mesmo. Bom, então tá gravando. Então, essas partes aqui, né? É tudo aquilo que eu expliquei para vocês naquela hora que eu falei do espasmo e fui falando as partes. E aqui tá as partes escritas. Depois a gente volta tudo isso daqui. Eu quero chegar num slide que eu vou explicar de novo tudo isso e depois a gente vai voltando. Eu acho que vai ficar mais fácil, tá? Deixa eu ir aqui. Vou voltar nisso daqui. Já eu volto aqui tudo. Bom, então, para existir coagulação séria agora dentro de nós, se divide em 2 fatores, o extrínseco e o intrínseco, tá? E não é fácil aprender. Então, eu quero que vocês prestem muita atenção, pega papel, lápis, caneta e anotem as coisas, tá bom? Para quê? Eu vou repetir, né? Não tem problema, mas para que vocês entendam realmente que é um processo metódico, é um processo, entre aspas, decoreba, tá? Bom, então, deixa eu ir aonde eu quero. Aqui. Então, aqui, nessa parte, eu tirei esse esquema do livro do Guyton, tá? Esse daqui é o fator extrínseco.
Então, vai acontecer o quê? Um trauma tecidual, que é o rompimento de um vaso, por exemplo, de uma pele, um corte, né? Vai acontecer. Quando ocorre esse corte, vai começar o processo dentro de nós, né? Que é o quê? A liberação, há um espasmo do vaso sanguíneo para reduzir a circulação de sangue. Aí ali vai chegar a trombina, o colágeno, eles vão mudar as características, formando um tampão plaquetário, e aí eles vão ficar pegajosos e eles vão conseguir grudar a pele ou o vaso, né? Alguma coisa assim. E o último fator que vai acontecer, produção de fibrina, que é aquela coisa amarelada, que no começo ela é muito sensível e depois ela vai endurecer, que é para formar, no caso de uma pele nova. Dentro de nós, um tecido epitelial novo, tá? Então é isso que acontece. Para isso acontecer, envolve a nossa genética, envolve a alimentação da gente e envolve um efeito cascata, tá? Que a gente chama de cascata de coagulação. Isso é genético, a gente herda geneticamente e está dentro de nós, pronto para ser ativado e utilizado, tá? Do que eu estou falando? De coagulação. Então, quando eu tenho o fator extrínseco acontecendo, ocorreu o trauma, geneticamente dentro de nós, vai começar a liberação da tromboplastina, onde ela estava? No fígado, lembra? E aí ela vai ser jogada na circulação. Aí, fator agora genético. O fator 3 interage com o fator 7, que precisa ter cálcio dentro de nós. Aonde o cálcio está reservado? Nos nossos ossos, por exemplo, né? Ativa junto com o cálcio, ativa o fator 10. E aí ele vai ativar o fator 5 para a formação de fibrina, tá? Professora do céu, agora ferrou. Sim, agora ferrou. Então, via extrínseca. Via extrínseca. Quais os fatores de coagulação serão ativados? O 3, que ativa o 7. O 7 precisa de cálcio para ativar o 10. O 10 ativa o 5. E aí, a via é a mesma para formar fibrina. Tá? Segurem isso, guardem isso. Vamos voltar agora os slides. Aqui. Então, teve um trauma, vai ter a liberação da tromboplastina. Onde ela está guardada? No fígado, tô repetindo, hein? O fígado libera ela. Quando está guardada no fígado, ela termina com a palavra gênio. Quando ele libera, ela vai ser ina, né? Tromboplastina. Junto com o cálcio, tá? Ela vai fazer com que a trombina estimule o fibrinogênio a se formar fibrina. Então, lembra, fator 3, que bate lá no 7, ativa o 7. O 7, que é a tromboplastina, junto com o cálcio, vai ativar o 10 e o 10 ativa o 5. O 5 é a fibrina, a formação de fibrina, que é a última coisa, tá? E esse vitamina K aqui? Opa. Aqui. Ó, protrombina, ela é formada e guardada lá no fígado. Para se formar a protrombina dentro de nós, a gente precisa de uma série de alimentos. Alimentos que vão nos dar um mineral, que é a vitamina K, tá? A vitamina K, ela é encontrada onde? Em proteínas, tá? Então, fígado e vegetais de folhas escuras. Então, nós precisamos colocar fibra dentro de nós diariamente. Quem não come vegetal é uma pessoa doente, é uma pessoa patológica, tá? Então, nós precisamos dessas fibras, desses vegetais dentro de nós diariamente. Mulheres, verde escuro diariamente. Quanto mais velha, mais próxima da menopausa, brócolis diariamente.
tá? Uma pessoa que tem problemas de gastrite, de manhã, bate com água de coco, por exemplo, folhas de couve, bate e toma. É um anti-inflamatório extremamente potente. Pergunto para vocês, precisei de remédio? Não. Tem algum remédio que combate? Omeprazol. Omeprazol, ele vai me dar um outro problema neurológico. Ele vai me danificar meu sistema nervoso e o meu fígado, tá? Se eu tomar folha de couve batida com água de coco, é um suco. Credo, que horrível, professora. Então continua tomando omeprazol. A gente tem duas opções na vida, né? Ou fazer o que é certo, ou continuar cometendo um erro. Então, é a opção. Continua fazendo. Professora, o omeprazol, ele causa Alzheimer? Causa demência. Entendi. Por isso que ele afeta o sistema nervoso. Beleza? Bom, então, lá. Para eu ter a vitamina K dentro de mim, eu preciso desses alimentos à base de fibra, tá? Para eu ter cálcio dentro de mim, eu preciso me alimentar daquilo que tem cálcio. Derivados de leite, que é o queijo, etc., né? E isso, tá? Se eu não tomar sol, se eu não tiver vitamina D, o cálcio não vai ser bem utilizado dentro de mim. Então, assim, nós temos uma dependência de minerais absurda. A gente tem uma dependência de fibras que vão alimentar a nossa microbiota absurda, tá bem? Então, não tem segredo na vida. O que tem é conhecimento. Do contrário, o que vai acontecer? Se eu não me alimento com isso, eu tenho deficiência de vitamina K. Se eu tenho a deficiência de vitamina K, num processo hemorrágico, eu posso ter uma hemorragia muito maior, insuperável, porque eu não tenho elementos dentro de mim para que ela entre em fator de coagulação. Tá? Espero que eu tenha sido muito clara com vocês. Então, aí aqui está a parte escrita, né? Fibrinogênio é uma proteína formada também pelo fígado. Guardem na cabeça de vocês o seguinte: tudo aquilo que termina em gênio está dentro do fígado. É formado dentro dele e guardado dentro dele, tá? A trombina atua sobre o fibrinogênio. A combinação das clivagens, cortes, resulta na formação de filamentos de fibrina, ocorrendo tudo dentro de 10 a 15 segundos. O que é a fibrina? É aquela parte final, fator 5 de coagulação, é a parte final que já vai fazer, é como se colocasse o cimento na parede, tá? Lembra, é o cimento da parede. Se escrever isso na prova, arrebento no meio. Bom, o que mais? Então, aqui eu acho que agora fica mais fácil. Fator extrínseco, eu tenho liberação do fator tecidual, e aí eu vou ter lá o efeito. O 3, que ativa o 7, o 7 com cálcio ativa o 10 e o 10 ativa o 5, tá? O 5 ao final, formação de fibrina. Aí, aqui, tudo escrito que eu falei para vocês. Prof, mas você não falou para a gente anotar? Eu quero que vocês usem o cérebro, tá? Tudo escrito aqui, não vou ler. Aí, temos agora que aprender sobre a via intrínseca, tá? Que é diferente, né? Quando ocorre a via extrínseca, quando a gente tem um trauma, e a via intrínseca é um fator de coagulação, de hemorragia interna, tá? Então olha aqui, ó, via extrínseca é uma lesão, um trauma do tecido, né? Via intrínseca, o que vai ter de diferente? Mais ativações. Vai ativar mais fatores de coagulação, mas vai chegar no mesmo lugar, tá? O que mais? Deixa eu ver o que eu tenho que falar aqui com vocês. Não. Eu vou pular esse daqui e já volto nele, tá? Aqui. Então, o esquema da via intrínseca, né?
Então, teve lá um processo hemorrágico, já teve contato com o colágeno que já foi lá grudar na parede, então o fator 12 vai ser ativado. O 12 ativa o 11 ativa o 9 na presença de cálcio. O 9 ativa o 8, que ativa o 7, que na presença de cálcio ativa o 10, que ativa o 5. Então, qual é a diferença? A diferença é que o intrínseco ele é ativado a partir do colágeno, tá? Lembra que o colágeno, para ele acontecer, ele muda suas características para formar o tampão plaquetário. Então, daí é que a gente vai ter uma outra via, intrínseca. Então, 12, que ativa o 11, que ativa o 9, que ativa o 8, que ativa o 7 ativa o 10, que ativa o 5. Aqui, ó, 7, 10 e 5 é extrínseco, é a mesma coisa. É igual, é idêntico, tá? E aí, no próximo slide, tudo escrito o que eu expliquei para vocês agora. Tá bom? Para vocês poderem ter um texto para estudar. Pergunta. Oi. Depois tem como você mandar uma lista de exercícios, assim, só para entender como Daqui a pouco. em prova? Daqui a pouco. Ai, graças a Deus. Obrigada. Não, professora, manda não, professora. Exercício não. Oh, não é para nota não, é só para entender. Ó, bom, aí deixa eu só ver um negócio aqui. Eu já volto. Aqui, ó. Opa, aqui, ó. A aula termina aqui hoje, ó. Questões e questões, tá? Não sei, Vinícius. Não sei te responder essa pergunta. Bom, galera, vocês entenderam? Vocês entenderam que vocês têm que estudar? Vocês entenderam que não é fácil? Eu espero que vocês tenham entendido. Aqui eu deixei para vocês um quadro, tá? Mostrando a diferença de um para outro, tá bom? Então, eu tenho aqui o fator extrínseco e o intrínseco. O extrínseco ativado por um trauma, tá? De natureza explosiva, porque acontece ao acaso, né? É um acidente, tá bom? E ele ocorre em um período curto, 15 segundos. O intrínseco, ele só vai ser ativado por conta do colágeno, né? O colágeno vai ativar o fator 12, que ativa o 11, que ativa o 9, que ativa o 8, que ativa o 7, que ativa o 10. E o 10 ativa o 5, igual aos outros dois, tá bom? A gente tem a formação de heparina também dentro de nós, tá? Isso é natural. Ah, tá aqui. A gente tem fator o tempo inteiro formado dentro de nós de heparina, de antitrombina, que são cofatores que atuam juntos. Para quê? Para o tempo inteiro eles estão trabalhando para que o nosso sangue não coagule, tá? Então, é por isso, professora, que às vezes as pessoas comem maçã todos os dias, o médico recomenda, outras pessoas o médico recomenda aspirina. Sim, conforme vai ficando um pouco mais velho, né? E a pessoa não se cuida mesmo, não cuida da alimentação, aí o médico pede para que deixar o sangue, ele chama popularmente deixar o sangue liso, alguma coisa assim, né? A maçã, ela ajuda muito nesse processo da limpeza do sangue, tá bom? Uma outra coisa também muito boa para vocês fazerem, viu, Tami? Presta atenção no que eu tô falando agora e cria vergonha nessa cara e faz alguma coisa que a professora pede. Todo dia comer melão de manhã, em jejum. Não precisa ser um melão inteiro, um pedaço de melão, tá? Melão ou mamão? Melão. Você vai fazer, Tami? Vou fazer. Você tá rindo. Olha lá, só mulher que tá rindo, né? Só tô vendo. Informação. Bom, então vamos lá. Mecanismos, então, que atuam dentro de nós, né? Para que o sangue não coagule.
Então, o tempo inteiro dentro de nós está acontecendo isso. Formação de heparina, o cofator de antrombina e heparina. E quando a gente entra num processo hemorrágico, eles não estão trabalhando, é como se fosse um balde que está enchendo de água, tá? Até a água não cair do balde, eles estão trabalhando e estão dando conta do recado. Quando a água começa a cair do balde, significa que chegou no limiar, no limite. E aí, então, eles não dão conta mais. E aí é por isso que entram os outros fatores ou uma intervenção de médico, tá bom? Ou de um remédio, tá? Bom, então lá, fatores de superfície endotelial. Então, a superfície é lisa, né? E aí, quando ocorre um rompimento, o que ela vai fazer? Ela vai mudar a sua característica. Então, daí, ela vai mudar a sua carga de negativa para positiva. Então, ela vai ajudar a desencadear os fatores anticoagulantes, tá? Antitrombina heparina, forma o tempo todo dentro de nós, né? E aí entra lá no limiar crítico que eu expliquei para vocês. Mesma coisa a heparina. E é por isso, então, que quando se tira sangue, né, do doador, aí pega e pinga, né, heparina, para que não coagule esse sangue, etc. Tá bom? Então, lá, anormalidades na coagulação. Então, nós temos dois tipos de anormalidade, a genética e a adquirida, né? A adquirida é alimentação errada, certo? E uma pessoa que danificou seu fígado. Olha que importante sua pergunta lá atrás, Tânia. Uma pessoa que danificou seu fígado, está com uma cirrose, por exemplo, ela adquiriu um problema. Ela vai ter dificuldade de coagulação, de coagulação, vai ter dificuldade em estancar a hemorragia, tá? Então, olha aqui no adquirido. Deficiência de vitamina K, já discutimos isso, tá? Se o fator 7, por exemplo, assim como o 9, depende dessa vitamina K, nunca vai chegar a fibrina, né? Então, nunca vai chegar a estancar o sangue, vai precisar sempre de ajuda, de intervenção, tá? Doença hepática, mesma coisa, tá bem? Se o fígado não tem a capacidade de liberar o fibrinogênio que ele produz, ou a tromboplastinogênio que ele produz, a gente não vai ter os fatores de coagulação. Então, essa pessoa não consegue estancar a hemorragia. Genética. Então, aí vai entrar na hemofilia, que alguém, acho que foi o Igor, se não me falha a memória, já fez a pergunta, né? Se é adquirido pelo homem ou pela mulher. A hemofilia, ela está ligada ao fator, nos nossos cromossomos, a gente tem 46 cromossomos ou 23 pares, né? Deixa eu ver, tem alguma pergunta aqui. Igor, tá. Então, ele vai atingir o quê? O X, sabe, XY? O homem, ele é XY. A mulher, ela é XX, né? Então, ela tem um excesso de X, por isso que ela é top, ela é the best, ela é a melhor. Se um X vem com erro, o bom compensa o ruim, top, né? Nós somos fodásticas. Já o homem, não. Ele é XY. Se um X veio doente, ferrou, tá doente, tá? Então, vamos lá. Genética, deficiência isolada de fator 10, 5, 8 ou 2. Hemofilia A, deficiência do fator 8. Hemofilia B, deficiência do fator 9. Então, se eu tenho a deficiência hemofilia B, não vou ter a coagulação intrínseca, tá? E a do fator 8, eu não vou ter a extrínseca e a intrínseca, as duas, né? Então, lá. Hemofilia A, né, que é a mais comum e a mais problemática. Então, vamos lá para a genética, que eu tinha falado para vocês que ela é ligada ao X. Então, mulher normal vem com 2X, o homem normal, um X e um Y. A mulher traz um errado. Porém, dificilmente ela vai ser hemofílica, ela é assintomática, porque o bom compensa o ruim, tá? Quando ela transmite esse ruim para o seu filho, ele é hemofílico, não tem o que fazer. Então, o homem não vai, não é que ele não vai transmitir o X. Se ele sabe que ele é hemofílico, é melhor ele não fazer filhos,
certo? Porque a chance dele passar é muito grande, é 50%, né? Porque o homem ele vai mandar no seu espermatozoide ou X ou Y. Então, aqui nesse caso, se ele sabe, ele vai evitar fazer um filho, tá bem? Já a mulher, por ser assintomática, ela vai transmitir sem saber, tá bem? Então, assim, reformulando lá a sua pergunta, Igor, é materno? Muito mais materno, porque o paterno ele consegue controlar na situação, tá bem? Ele vai evitar um filho. O aconselhamento genético é esse. Mas tem uns doidos que não evita, então a chance é de 50%. Homem ou mulher, de nascer hemofílico, tá? Bom, o que mais? Então, lá, hemofilia A, deficiência do fator 8, né? E aí, então, não vamos ter lá a finalização, que é a formação de fibrina. Então, a pessoa vai ter sangramento prolongado. Olha esse braço, por exemplo, ó. Não estanca, né? Qualquer pancada, ela vai ter hemorragia interna, tá bem? Nesse caso, essa criança, ela já está com uma artrose na circulação. É uma criança, de tanto que ela toma pancada, hemofílica, né? Então, sintomas mais frequentes, uma hemartrose, hematomas, como aqui vocês estão vendo, tá? E então, hoje, né, o SUS, ele dá para as pessoas um kit, onde ela leva para casa com o fator, e aí ela aplica nela, tá bem? Então, lá, o hemofílico, ele precisa de uma transfusão, tá? Então, é por isso que ele tem que se cuidar. Sempre que ele tiver necessidade, ele vai ter que fazer a transfusão, então ele precisa ter uma vida muito regrada. Então ele vai evitar um futebol, que vai tomar pancada, né? Ele vai evitar contrair cárie, comer doce, para ele evitar o máximo ficar indo em dentista. É uma série de coisas. Lembra que eu expliquei para vocês da AIDS, eu falei no começo da aula, né? Então hoje não se contrai mais AIDS e hepatite através da transfusão de sangue, porque faz um aquecimento na máquina desse sangue e ele mata qualquer vírus, tá bem? Além disso, o hemofílico, ele faz transfusão, com o tempo ele cria anticorpos, tá bem? E aí isso faz é um complicador para o tratamento. Então, existem remédios que a pessoa precisa tomar para controlar isso, tá? Então, lá, paciente com hemofilia A, ele vai receber um remédio com fator 8 e com hemofilia B, um remédio com fator 9, tá bem? Então, ele ganha, né? Eu não sei se tem outros nomes, tá, gente? Então, ele ganha esse kit, ensinam ele como utilizar, então ele leva isso para casa. Para caso de uma urgência, né? Ele aplica nele mesmo o fator 8 ou fator 9, depende da hemofilia. Bom, deixa eu voltar aqui. Perguntas? Uma outra coisa também que pode acontecer, né? Mulheres que tomam anticoncepcional associados a cigarro. É uma associação gravíssima, só o anticoncepcional por si, uma grande maioria deles pode sim dar uma trombose, tá? Hoje isso está muito mais comum do que antigamente, mas hoje já se tem o conhecimento, né? Que a associação de anticoncepcional com cigarro, além de uma trombose, uma endometriose. Então, se a mulher quer ter filhos, ela vai sofrer, tá? Bom, as pílulas menos problemáticas, né? As que têm apenas progesterona, o DIU, mas o DIU dá tanta complicação, a mulher sofre tanto, nem todas, algumas sofrem, outras não, né? Anel vaginal e anticoncepcional injetável. Está injetando uma grande quantidade de hormônio. Também é um problema sério, né? O anticoncepcional associado a doenças, obesidade, diabetes, hipertensão, idade avançada, né? Pessoas da família que têm doenças cardiovasculares, então provavelmente é genético, essa associação também leva a uma trombose, tá bem?
E as tromboses, ela pode causar desde uma embolia pulmonar, que já era, né? Ferrou-se. O que é uma embolia? Forma trombos, coágulos, como se fosse um ar, né? Que fica na circulação. Quando o sangue entra lá no coração, quando ele vai subir para o pulmão, entope tudo, não sobe e causa uma embolia pulmonar, tá? Ou, se for uma trombose arterial, a pessoa vai ter um infarto. Então, aqui tem duas questões para vocês fazerem agora, tá? Eu espero, dou aí uns 10 minutinhos para vocês. E aí a gente já corrige. E aí a gente acaba a aula, tá bom?
Professora, qual que é a segunda pergunta? Aqui. Caraca. Ô, gente, é 3 o quê? Porque o negócio do som tá bem em cima, não sei o que é que tá escrito. Fala, o que você quer que eu te ajude? Tá escrito assim, 3 Pacientes recorreram a um laboratório. recorreram? Hum. Ah, tá. Então tá bom. Aqui o negócio do volume aqui do que tá gravando tá bem em cima. Ui lá, deu pra me ver uma vez. Aí.
Para de mandar resposta errada para confundir a cabeça. Eu fui colocar a resposta aí, que eu não posso mexer muito aqui na minha tela, senão ela muda. Só que eu pus reservado para Camila. Camila, põe aí para todos, por favor. Ou então, gente, gabarito. O primeiro é E a 2 é C. A 2 eu acertei. A 2 nada mais é que a leitura. Obrigada. Nada mais é que a leitura, né, de um pedaço de um exame. Então, tudo isso é para a gente poder mudar de atividade, tá? Mas eu preciso agora procurar uma outra atividade aqui para vocês. Vou tirar a tela. A 2 eu não consegui. A 1 foi de letra, mas a 2 eu não consegui. Alguém vai ensinando aí. Gente, vê os valores aqui, ó, da tabela. Os valores da tabela, ó, aqui, por exemplo. O paciente 1, cansado. Se ele é cansado, o que está faltando dentro dele? Glóbulo vermelho, né? O paciente 2, portador do HIV e pouca imunidade, imunidade glóbulo branco. Bom, então, paciente 2, a gente vai com o leucograma. Qual que está mais baixo? A ficha A, tá? Ó, 2.300, olha os outros números. Paciente 3, trazia relatos de sangramento. Sangramento eu vou direto em plaqueta. Como que tá a plaqueta? Ó, valor de referência, 150 mil, 450 mil. Então, a ficha A tá ok e a ficha C tá ok. Quem tá errado? A ficha B. Então, paciente 3, ficha B. Tá? Então, se é B, ó, eu fico com uma dessas duas aqui. Como a primeira a gente já viu que era o 2, paciente 2, portador de vírus, né? Então é a ficha A. Então, 2, 3, 1. Entendeu? Não é fácil, mas também não é difícil. Aonde olhar eu já acertei, professor. Agora a 2 eu tava meio confuso. Conseguiu agora? Consegui. Tá. Então, galera, é o seguinte, deixa eu tirar, oh meu Deus, deixa eu tirar, interromper o compartilhamento. Eu vou mandar para vocês agora no e-mail uma lista de exercícios, tá? Referente à aula de hoje. Aí eu quero que vocês façam e na próxima aula é feriado, uau! Dia 14 a gente volta a ter aula, mas antes da aula a gente vai discutir os exercícios, as atividades. Então vocês vão ter 15 dias para fazer as atividades que eu vou mandar agora no e-mail. Então vocês criam vergonha nessa cara e estudam. Entenderam? Pode deixar, professora. Então tá bom. Então a aula de hoje é até aqui, porque eu vou mandar as atividades agora para vocês. Porque por aqui eu não consigo, tá bom? Então, olha, bom, para alguns até amanhã, né? Para outros até dia 14. Hasta la vista. Hasta luego. Tchau, professor. Buenas noches. Buenas noites. Um beijo para todos. Tchau, professora. Até. Beijo. Tchau, pessoal. E tchau. Boa noite. Boa noite.